Fala galera, beleza? Vamos hoje para a aula 9, então, tá? Do seu setor B, tá? Aqui é o capa que a gente vai usar agora, é o capa número 3, tá? Então a aula 9 e 10 é para a gente trocar uma ideia sobre radioatividade, tá? Então, na radioatividade, a gente vai estudar o núcleo atômico. E não é qualquer núcleo, a gente vai estudar um núcleo que é do tipo instável. O núcleo instável é um núcleo que tem excesso de partícula ou excesso de energia. Até agora, quando a gente falou de ligação química, lá na tabela periódica de reatividade, a gente está falando da eletrosfera, tá? Só na radioatividade, no curso de química, é que a gente vai trabalhar com núcleos. E núcleos, do tipo instável. O que determina a estabilidade de um núcleo, tá? Um dos fatores, é a razão. Se você pega para um núcleo a razão entre o número de prótons dividido pelo número de nêutrons e esse valor dá 1, quer dizer que você tem um núcleo que é estável, é um fator de estabilidade. Razão, próton, nêutrons. Olha o exemplo. Quando eu pego o oxigênio 16,8, ele tem 8 prótons. Quantos nêutrons ele tem? Você faz o de cima menos o de baixo, 8. Então, 8 prótons e 8 nêutrons. Quando esse é igual a esse, a razão dá 1. Então, como a razão deu 1, quer dizer que o oxigênio 16 aqui, ele é estável. O carbono, mesma ideia, o carbono 12,6. Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. A razão vai dar 1, ele também é estável. Na verdade, esse fator de estabilidade vale até 20 prótons no núcleo. De 20 prótons até uns 83, tem que ter um pouquinho mais de nêutron para minimizar aquela repulsão próton-próton. Mais do que 82 prótons no núcleo, não adianta colocar nêutron que você não consegue minimizar aquela repulsão. Então, todos os núcleos com mais que 83 prótons são instáveis, são radioativos. Então, um núcleo instável, ele tem excesso de partículas, pode ser excesso de prótons ou mesmo excesso de nêutrons, tá? Ou também excesso de energia. E a ideia é, esse núcleo instável vai liberar esse excesso na forma de radiação. Então, radiação pode ser partícula ou pode ser energia. E nesse processo, ele vai acabar se transformando em um núcleo do tipo estável. Então vamos ver os principais tipos de radiação. Primeira possibilidade é uma partícula. É um conjunto formado por 2 prótons e 2 nêutrons. A esse conjunto aqui, a gente chama de partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. E quando a gente faz aquela representação, que a gente fez para o oxigênio e para o carbono, aqui em cima a gente coloca o número de massa, aqui embaixo coloca o número de prótons. Como é que eu achava o número de massa? Fazendo prótons mais nêutron. Como ele é 2 prótons e 2 nêutrons, a partícula alfa aqui em cima vai dar um 4. E como ela tem 2 prótons, aqui embaixo vai ser o 2. Então tem que ir para a prova sabendo que a partícula alfa é do tipo 4, 2. Na minha cabeça eu guardo de um jeito meio tosco. O alfa parece o 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. Tem que lembrar que a alfa é 4,2. E características da partícula alfa. Ela é comparada com o núcleo do átomo do hélio. Por quê? O hélio é assim. Quando você pega o hélio desse jeito, repara, ele é 4,2 igualzinho à partícula alfa. Só que a alfa tem 2 prótons e tem 2 nêutrons. A alfa não tem uma eletrosfera. O hélio não, o hélio tem. Então, no núcleo do hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, e na eletrosfera tem 2 elétrons. Então, se eu tirar a eletrosfera, vira alfa. Por isso que o núcleo do átomo de hélio. E a alfa ela tem um baixo poder de penetração. Tá? Se tiver algum acidente radiológico ou coisa do tipo, se tiver emissão de alfa, a nossa pele consegue bloquear esse tipo de radiação. A beta, essa representação, ela é 0 e menos 1. Características da beta. Ela é um elétron,
Muito estranho. É um elétron que saiu do núcleo. E ela tem um médio poder de penetração. Eu estou comparando esse poder de penetração entre as partículas, tá? Comparando entre a alfa e a beta tem um pouquinho maior de poder de penetração. E qual que é a ideia? A beta é um elétron que saiu do núcleo. E muito estranho, porque no núcleo tem prótons e tem nêutrons. O elétron está na eletrosfera. É porque, olha o que acontece na verdade. Você pega um nêutron, porque um núcleo instável ele pode ter excesso de partícula ou excesso de energia. Faz de conta que eu peguei um núcleo que tem excesso de nêutrons. Então o que acontece? Aquele nêutron ele vai acabar se decompondo. Por que a representação é 1 e 0? Porque aqui em cima é o número de massa. E como ele é um nêutron e o número de massa é o próton mais nêutron, ele não tem próton. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Já é bom guardar nas suas anotações aí que o nêutron é 1 e 0. Então esse nêutron aqui, ele acaba se decompondo. Quando ele se decompõe, ele acaba virando um próton e um elétron. É que esse elétron a gente não chama de elétron, a gente chama de partícula beta. Tá? E olha a representação do próton, é 1 e 1. Porque como ele é um próton, aqui é o número 1. E o número de massa é a quantidade de prótons mais nêutrons. Aqui também vai dar 1. Aí repara, 1 menos 1 com 1 vai dar 0 e 0 com 1 dá 1. Então é um beta, é um elétron que saiu do núcleo porque o nêutron acabou se decompondo. O próton permanece no núcleo e aquela beta ela é ejetada, aquele elétron é ejetado. A gama ela é 0, 0, tá? Ela é, na verdade, uma onda eletromagnética, tá? Só está associada com energia e tem um alto poder de penetração. Então, qual que é a ideia desse poder de penetração? Para você conseguir, tá vendo? Bloquear a gama, você tem que ter uma chapa grossa de chumbo ou de concreto. Qual que é o perigo da radiação gama? Como ela tem alta energia e alta energia cinética associada a ela, se ela penetrar na nossa pele, ela pode acabar aumentando a energia cinética de algumas moléculas, como por exemplo o DNA. Nessa de aumentar a energia cinética, pode acabar rompendo algumas ligações e fazendo mesmo com que uma célula se reproduzam de forma errada, gerar câncer. Tá? Então, radiação gama, tá? Aqui é só energia, não é partícula, é uma onda eletromagnética de alto poder de penetração. Aí fazendo uma comparação, alfa, beta e gama. A alfa é o núcleo do hélio, a beta é um elétron, a gama alta energia, tá? Uma onda eletromagnética. Aqui é só curiosidade, tá, pessoal? Essa parte de massa e velocidade. A alfa corresponde a 10% da velocidade da luz, a beta 90% da velocidade da luz e a gama, como é uma onda, é a própria velocidade da luz, tá? E as cargas aqui associadas, né? Essa aqui não tem carga, a beta como elétron é carga negativa e a alfa como é um núcleo tem carga positiva. E a partir dessas cargas aqui, por exemplo, a gente consegue fazer uma diferenciação, que é esse experimento aqui, Eu pego, por exemplo, aqui, uma amostra radioativa e eu sei que ela libera alfa, beta e gama. Quando eu fizer, essa radiação passar por placas eletricamente carregadas, repara, essa laranjinha subiu. Se ela está subindo, ela está indo em direção à placa positiva, quer dizer que ela tem carga negativa, é a beta. Quando passou aqui, repara, essa aqui meio esverdeada foi em direção ao polo negativo, quer dizer que ela tem carga positiva. E essa que passou pelo campo aqui, pelas placas sem sofrer nenhum desvio, é a que não tem carga, é a gama. Tá? E olha o detalhe muito louco. Repara que a beta ela desviou muito mais do que a alfa, né? Porque a alfa ela tem maior massa, então acaba desviando menos. E emissões? A gente vai usar agora alfa, beta e gama na maior parte dos exercícios
para fazer as tais das emissões. Então vai aparecer para você na questão assim, ele pega o urânio de número de massa 235 e número de prótons 92 e fala para você que o urânio emite alfa. Se ele emite alfa, quer dizer que ele é um núcleo do tipo instável, ele vai acabar emitindo. Se ele vai emitir alfa, a partícula vai estar depois da seta. Tem que lembrar a representação. A alfa aqui em cima é 4 e aqui embaixo é 2. Tem que lembrar, o cara não vai falar isso para você na prova. E vai formar um novo elemento químico. Eu quero saber que elemento químico é esse, sabendo o seu número de massa e saber também o seu número de prótons. Então a ideia é, repara que eu fiz aqui em cima e aqui embaixo com cores diferentes. O que entra é igual ao que sai. Repara, aqui em cima está entrando 235, é o número de massa. Então tem que sair em cima 235. Como aqui é o número 4, quanto eu coloco aqui em cima? 231. Ó, 231 mais 4 dá 235. Mesma coisa embaixo, o que entra é igual ao que sai. Se embaixo está entrando 92, tem que sair 92. Como aqui é um 2, aqui embaixo tem que ser quanto? 90. Para descobrir que elemento químico que é, eu vou pelo número de prótons, porque elementos diferentes têm número de prótons diferentes. Vou na tabela periódica e procuro quem tem número de prótons igual a 90 é o tório, TH. Tá? Então, ó, emitiu alfa. Repara, o que entrou em cima é igual ao que entrou embaixo. Tá? Carbono. Falo para você que o carbono 14,6 ele é radioativo, ele emite beta. Tem que lembrar como é que é a representação da beta. Ela é 0 e menos 1. Quero saber que elemento químico que vai formar depois que o carbono emitir beta. E de novo, se está emitindo, está depois da seta. Se em cima está entrando 14, tem que sair 14. Como aqui vale 0, aqui em cima vai valer quanto? 14. E aqui embaixo, como está entrando 6, tem que sair 6. Só que cuidado com carga negativa. Que número menos 1 dá 6? 7. Para saber, tá vendo, que elemento químico que é, que símbolo que é, eu vou pelo número atômico, pelo número de prótons, porque elementos diferentes têm número de prótons diferentes. Quem tem número atômico 7 é o nitrogênio. Então repara, quando ele emite beta, lembra lá que a beta vem de um nêutron que se decompôs? Quando o nêutron se decompõe, ele forma um próton. Por isso que o número atômico do elemento acaba aumentando de uma unidade. E como o próton e o nêutron têm praticamente a mesma massa, a massa não se altera. Em comum, em geral, na verdade, você pode colocar gama aqui, gama aqui. Na prática, quando ele emite alfa e beta, está associado também com gama. Eu só não escrevi a gama para você porque a gama é 0 e 0. Se a gama é 0 e 0, ela não afeta o número de massa e não afeta o número de prótons. Ela só afeta a energia. Então, galera, nesse outro exemplo aqui, vou pegar o polônio 211,84 e perguntar para você assim, quantas partículas alfa ele tem que emitir, quantas betas ele tem que emitir para se transformar do bismuto 19983. Tá? Então, a mesma ideia do exercício anterior. O que entra em cima é igual ao que sai, o que entra embaixo é igual ao que sai. Aqui em cima é o número de massa, aqui é o número de prótons. Aqui representado pela letra A, aqui representado por Z. Então vamos lá, repara, em cima está entrando 211, tem que sair 211. Cada alfa aqui em cima vale 4. Como eu não sei quantas, eu vou fazer 4 vezes x. 4x. Aqui em cima vale 0. 0 vezes w dá 0. E 199, 199. Passa para lá, vai dar 12. Dividindo o x, vai dar 3. Então, quando tiver alfa e beta ao mesmo tempo, sempre começa em cima, porque a beta não afeta o número de massa. Pega esse valor de x, substitui aqui
E vamos fazer a mesma coisa embaixo. Se está entrando 84, tem que sair 84. O 84 é igual. Como x vale 3, 3 vezes 2 dá 6. Tá o 6. W vezes menos 1, menos W, com 83. Fazendo essa soma, jogando para lá, cuidado com o sinal negativo, o W acaba dando 5. Tá? Então, 3 alfas e 5 betas. Mesma ideia, começa sempre pela massa, depois vai pelo número de prótons. E transmutação. Quando a gente fala a palavra transmutar, é transformar um elemento em outro. É o que acontece na radioatividade. Quando aquele elemento acaba emitindo partícula, ele acaba se transformando em um novo elemento químico, porque elementos diferentes têm número de prótons também diferentes. Você tem uma transmutação do tipo natural. É um elemento que tem um núcleo instável e espontaneamente ele vai emitindo radiação. Então, o carbono 14,6, que eu vou usar na aula que vem para falar de datação de carbono 14, espontaneamente emite beta e forma o nitrogênio. 7 menos 1 dá 6, está entrando 14, está saindo 14. É transmutação natural. Naturalmente, espontaneamente, o carbono está virando, está se decompondo e virando nitrogênio, porque elementos diferentes, número de prótons diferentes. Só que tem também a transmutação artificial. É quando você força. É quando eu pego, por exemplo, o berílio e falo assim, eu vou pegar o berílio e vou bombardear com partícula alfa. Então eu peguei o berílio e eu atiro alfa nele. Depois que eu faço isso daqui, ele acaba formando carbono e liberando um nêutron. É a mesma ideia, tá saindo 13, tá entrando 13 em cima, aqui tá 6 e aqui tá 6. Então, cuidado com o lado da partícula. Aqui ele está emitindo beta, tá depois da seta. Aqui o berílio está sendo bombardeado por alfa. Então, a alfa está antes da seta. Pessoal, agora o ideal com vocês seria, faz aí os exercícios da página 132, do 1 ao 5, tá? A parte 2, eu vou falar com vocês de fissão, de fusão nuclear, de bomba. E vou fazer a correção desses exercícios na parte 3 do vídeo. Até daqui a pouco aí!